Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que registrar, reconhecer e aplaudir a coragem, o senso de conveniência e de oportunidade do Procurador-Geral da República, que apresentou uma denúncia muito consistente, extremamente consistente, fatiada, enfim, né, de uma forma que, inclusive, vai, digamos, agilizar, ou pode agilizar o julgamento, né? Uma denúncia bastante feliz. Ele faz no preâmbulo uma defesa veemente da democracia, do Estado de Direito e das nossas instituições. A Procuradoria-Geral da República vive, portanto, um momento singular, né? A gente tem que reconhecer. Acho importante recuperar a credibilidade dessa instituição do Estado, né? E devolvê-la para o Estado brasileiro, né? Uma instituição que foi capturada num passado recente, para que tivesse uma atuação, digamos, política e notadamente eleitoral, em especial contra um determinado específico grupo político, né? Para ser mais claro, contra o PT, o Partido dos Trabalhadores, e contra a sua máxima liderança, o presidente Lula, né? Nós sabemos, enfim, como foram os verões passados. Então, quero aqui registrar, reconhecer e aplaudir essa denúncia e a postura absolutamente serena, íntegra, do Procurador-Geral da República, que sofreu todo tipo de pressão, inclusive do nosso campo, né? E soube atuar com serenidade, né? Isso é digno de nota, né? Então, primeiro registro. Bom, eu e o Lênio, é um prazer sempre escrever com o Lênio é um dos maiores juristas do país, né? Consagrado, enfim, como um dos juristas, inclusive, mais lidos e mais citados. Recentemente saiu uma pesquisa mundial a respeito disso, o DCM, inclusive, repercutiu, e ele estava lá em segundo lugar, né? Numa determinada categoria, acho que disputando o primeiro lugar em outra, né? Não é exatamente uma novidade, é realmente um jurista muito festejado e justificadamente festejado pela coerência, pela coragem e também pela qualidade das suas intervenções, né? E nós resolvemos chamar a atenção, esse artigo foi publicado, né, pela Folha, acho que o DCM repercutiu, da população de modo geral, porque há no Brasil em curso uma tentativa de se naturalizar um evento que é gravíssimo, absolutamente grave. Nós já vimos o que aconteceu, enfim, no país, né, no passado recente, com os anos de chumbo, e a tentativa de se renomear aqueles episódios, né? Nós tivemos um golpe militar na década de 60 que foi chamado de movimento, né, por algumas pessoas para tentar, de alguma forma, dar um outro tipo de cor e um outro tipo de tom para aqueles anos tão autoritários pelos quais, enfim, nós todos fomos obrigados a passar. Alguns mais, outros menos, né, porque alguns de nós não éramos ainda nascidos naquela época já. Enfim, né, no meu caso em especial, nasci em 77, no final do regime, né, numa outra fase do regime. Enfim, mas o fato é que a gente precisa dar nome às coisas. O que aconteceu em 8 de janeiro é gravíssimo. Não existe crime mais grave numa democracia de qualquer lugar do mundo do que o atentado, enfim, à própria democracia, né? Uma tentativa, enfim, de golpe é algo que a gente não pode banalizar. Nós tínhamos um braço empresarial, né, um braço econômico de financiamento desse golpe, um braço político de comando desse golpe, onde estão vários militares, inclusive o então presidente Jair Messias Bolsonaro, e nós temos, evidentemente, uma massa de beócios, né, beócios que se deixou manipular, né, para depredar prédios públicos e afins, né? É disso que se trata. Um golpe frustrado de Estado. Nós nunca tivemos, acho que na história do mundo, um golpe tão fartamente documentado, Kiko. Isso é importante dizer. Nós não temos na história de nenhum país do mundo. Né? Se a gente for recorrer à história, inclusive, de países irmãos, Argentina, Chile, Venezuela, enfim, de diversos outros países, eu não me lembro de nada parecido. Bolívia, um golpe tão fartamente documentado. Nós temos que até agradecer a essa turma, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa assim impressionante, né? Se não fosse trágico, seria cômico, né? Os caras, na verdade, deixaram documentos para comprovar quais eram as intenções deles. Gravações telefônicas. Eu nunca vi uma coisa como essa, né? Em comparação com o Temer, né? Devia aprender um pouquinho com o Temer como é que se dá golpe, né? Pois é, tentaram dar uma roupagem constitucional para o golpe que a presidenta Dilma sofreu, né, alegando artificialmente que ela teria cometido, né, um crime de responsabilidade, as tais pedaladas fiscais, ou seja, houve ali uma preocupação em tentar dar um verniz constitucional. Nesse caso, eles não estavam nem um pouco preocupados, né? Tinha minuta de golpe circulando para um lado, para o outro, tinha manifestação do Bolsonaro sendo preparada para um dia depois do golpe, caso eventualmente eles tivessem sido bem-sucedidos, né? Dinheiro sendo entregue, né, para a execução daquele plano, né, do punhal verde e amarelo, enfim. Eu acho que eu nunca vi realmente nada parecido, né? Então, negar a realidade, eu vou dizer uma coisa, é um exercício bastante difícil. A defesa deles vai ter muita dificuldade, né? Claro que a gente defende para eles o que a gente defende para todo mundo, né? Nós temos que ser coerentes, né? O princípio sagrado
né, da presunção da inocência, o direito amplo à defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, mas olha, por mais que sejam habilidosos os advogados do Bolsonaro, o máximo que eles vão conseguir é reduzir o número de meses ou de anos que esse sujeito vai passar atrás das grades, né? Marco, eu queria a sua opinião sobre o que diz o Steve Bannon, que é guru dos Bolsonaros, foi guru do Trump por um tempo, e o que ele fala a respeito da justiça. About 47 days. 47 days. No more, but about. And a certain prominent conservative network wouldn't show him live for 2 years, wouldn't show the CPAC speech live. Remember, if Donald Trump did not win on November 5th, they were going to drop a superseding indictment the next day. Donald Trump, the indictments of Jackson Smith came to 300 years in prison, and they wanted Donald Trump to die in prison, just like they want President Bolsonaro to die in prison, just like they want President Yu to die in prison. The states are playing, we could be playing for higher stakes. And they don't think they've lost yet. The deep state, the administrative state, what's happening in this very city. Next year we have 600 volunteers who are the tip of the spear of the precinct strategy and getting out the vote. And they're geared up. Why are they here? A day early for CPAC, which is their big annual gathering. They understand we're still at war. This story is far from over. They indicted one of the best men in this world yesterday in Brazil on nothing, to send him to prison to die. Just like they want Trump to die, just like the Chinese Communist Party wants you to die. And this is far from over. Yes, we've had days of thunder, and it's amazing. And every day there are 10 or 12 things. And we're on offense all the time. But they've got the judges, they've got courts, they still have immense power, they still have the media. Eles ainda têm a justiça, eles têm os juízes. Essa guerra da extrema-direita contra a justiça se reflete nos ataques ao Alexandre de Moraes. Eu queria que você, como operador do direito, falasse um pouquinho sobre isso. Nós estamos nos mostrando aqui no Brasil um exemplo para o mundo de como resistir a essa ofensiva fascista? Não há a menor dúvida, se tem, digamos, um ponto positivo nessa crise toda, é exatamente o Brasil mostrar para os seus cidadãos e mostrar para o mundo que por aqui as instituições funcionam, né? A gente tem que se orgulhar do poder judiciário. É claro que isso não nos dá o direito de fechar os olhos para, eventualmente, alguns excessos que podem ser cometidos, né, por quem quer que seja, né? Ao contrário, nós temos um dever de coerência, mas o fato é que o Poder Judiciário hoje tem sido fundamental para conter os avanços, enfim, do autoritarismo, os arroubos autoritários e as ameaças às instituições e ao Estado de Direito e à Constituição propriamente dita, né? Nós temos, portanto, que aplaudir o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que está dando um exemplo para o mundo. As instituições jurídicas dos Estados Unidos também estão se comportando muito bem, estão tentando, de alguma forma, frear algumas das intenções nefastas do presidente Trump, né? Agora, esse Beócio que falou agora há pouco, né, com toda franqueza, é um cara com quem a gente devia manter uma distância bastante grande, né? De quem a gente devia manter uma distância muito grande, é um nazista, né? É um sujeito, enfim, extremamente complicado, enfim, infelizmente ele ainda tem audiência, mas o fato é que ele está revelando uma estratégia que é a estratégia da extrema-direita no mundo, que é tentar, de alguma forma, descredibilizar as instituições para capturá-las por interesses pessoais, meramente pessoais, econômicos, empresariais. No fundo é isso, né? Digamos, essa é a receita do bolo que eles costumam fazer quando eles governam, né? Não é só nos Estados Unidos. Em tudo quanto é lugar é assim. Eles na Hungria. Então, as instituições, sobretudo as instituições do sistema de justiça, né? Os tribunais superiores. Então, é mais do mesmo. Não é exatamente uma novidade. É uma estratégia deles. Eles vão tentar fazer isso no Brasil, mas seguramente nós vamos resistir.